Ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos, diz a palavra de Deus. O escândalo, ele é terrível. O escândalo é uma pedra de tropeço. Um escândalo é quando você se coloca como uma pedra de tropeço para alguém. Então isso é terrível. Quando a sua vida é pedra de tropeço para o outro. O escândalo é quando você se torna o tentador do seu irmão. É como se você fosse o diabo na vida dele, entende? Através da sua vida, você tenta o outro. Através da sua vida, você é pedra de tropeço para o outro. Através da sua vida, você vira o Satanás para o outro. Um exemplo disso é o próprio Pedro, que dá um conselho diabólico para Cristo. Jesus, eu não vou deixar que te prendam, não vou deixar que te matem. E Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Porque você não pensa como Deus pensa. Você entendeu? Então, o escândalo, ele é terrível. Mas existe um outro lado da moeda. Existe um escândalo que você nunca deve cometer. O escândalo que é ser causa de queda para alguém. O escândalo que, por sua vida ser uma vida de pecado, você faz o outro pecar. Não, esse você nunca deve cair. Mas existe um outro escândalo que a culpa não é sua. Veja, aliás, eu vou tentar pegar esse texto bíblico aqui, Lucas. Vamos tentar achar aqui. Pode abrir sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 2, versículo 34 a 35. Simão abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este menino será destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos em Israel, a ser um sinal de que provocará contradições, a fim de que serem revelados os pensamentos de muitos corações e uma espada transpassará a tua alma. Ou seja, o mesmo menino, Jesus, é causa de soerguimento, mas o mesmo Jesus é causa de queda. Então eu posso também dizer que existe um escândalo ruim, mas existe um escândalo bom. Vamos falar sobre isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 2, versículo de 10 a 14. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram, por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto é o que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus, sabes o que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu, toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Jesus dá uma resposta forte, né? São Tomás de Aquino, ele vai falar algo sobre esse escândalo. Jesus é aquele que produz escândalo. Mas o mesmo Jesus falou que nós não poderíamos causar escândalo. Há duas sortes de escândalo, o passivo, naquele que se escandaliza, e o ativo, naquele que escandaliza, dando ocasião à queda. Ora, o escândalo passivo é sempre pecado do escandalizado, pois não se escandaliza senão por, de certo modo, sofrer uma queda espiritual que é pecado. Pode, contudo, haver escândalo passivo sem pecado, daquele cujo ato o outro se escandaliza. Assim, quando alguém se escandaliza com o bem que o outro faz. Aqui, eles estão escandalizados não pelo pecado que Jesus fez, mas pelo bem que Jesus fez. Esse escândalo é bom. Semelhantemente, o escândalo ativo sempre é pecado naquele que escandaliza, pois ou a obra que pratica é pecado, ou porque se tem aparência de pecado deve ser omitida, por caridade para com o próximo, a qual nos leva a zelar pela salvação dele. Portanto, quem não o omite age contra a caridade. Pode, haver escândalo ativo sem pecado de quem se escandaliza, como dissemos acima. Jesus não está fazendo mal, Jesus está fazendo bem. E eles mesmo assim se escandalizam. Abra sua Bíblia
Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, a ninguém damos qualquer motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja criticado. Essa era uma preocupação dos apóstolos. Jesus agora está sendo causa de escândalo, mas não porque está fazendo algum mal, não porque está fazendo algum pecado. Então veja, qual é o tipo de escândalo que você não pode dar? A sua vida de pecado ser causa de queda para o outro. Mas quando a sua vida de santidade, quando você faz o bem, incomoda os outros, continue fazendo, porque muitos se incomodam com os bons. Escreve aqui nos comentários, existem escândalos necessários? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.